Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora e a J3 News estamos colocando frente a frente startups e grupos de investidores. Se você gosta desse tema, nos acompanhe na televisão e nas redes sociais. Olá, meu nome é Thaís, da Startup Alterbio. E eu sou a Aline. E a gente gostaria de saber de vocês se vocês compartilham de algumas informações com a gente. Quando vocês pensam em pecuária, o que vem na mente de vocês? A carne daquele churrasco maravilhoso, o leite, o couro, aquele pasto enorme, lindo. E é verdade tudo isso que vocês pensaram. Só no Brasil, em 2021, a pecuária movimentou 900 bilhões de reais. E só de gasto em carrapaticida foram 15 bilhões de reais. Nós somos o segundo maior produtor de carne do mundo e a gente consome 75% dessa carne, os outros 25% a gente exporta. E só de pasto a gente tem 160 milhões de hectares. Então, se vocês acham esses números expressivos, eu acho esse número expressivo, vocês nem imaginam que tão expressivo quanto é a problemática de um gargalo que a pecuária enfrenta aqui no Brasil e no mundo, que é o carrapato bovino. Esse bichinho tão pequenininho, ele faz um estrago enorme na pecuária, porque ele transmite a tristeza parasitária bovina, que é uma doença que compromete todo o bem-estar do animal, toda a saúde, compromete o peso, compromete a carne, o leite, o couro, e o animal muitas vezes morre se a doença não for tratada a tempo. E esse carrapato ele infesta 80% dos bovinos no mundo, Então é um problema mundial. E aqui no Brasil, está presente em todo o território brasileiro, todos os lugares daqui do Brasil tem, causando prejuízo de 3 bilhões de dólares, 15 milhões de reais, todos os anos para a pecuária. E isso só de carrapaticida, fora o prejuízo com medicamentação da doença da tristeza parasitária bovina. E aí você pensa, por que causa tanto problema assim, Eu vou te dizer por quê. Porque os carrapaticidas químicos, que são os que são usados, sempre foram usados os carrapaticidas químicos, o carrapato ele cria resistência ao longo do tempo a esses químicos. Naturalmente, isso é natural, essa resistência. Então, os carrapaticidas não funcionam mais, não ficam mais tão eficientes. O produtor tem que aplicar doses maiores, doses mais cavalares, e o problema continua persistindo. E o que a gente faz? Eu apresento para vocês o Carratec, que é um carrapaticida biológico, que não tem nenhuma resistência por parte dos carrapatos, porque não é um produto químico, é um outro meio de ação completamente diferente, que realmente o carrapato não tem o que fazer na hora da infecção. E por ser uma solução biológica, uma solução natural, ele pode ser aplicado em vacas, prenhas e bezerros, coisa que o químico não pode. Ele não possui período de carência para o rodeio do leite ou do abate, coisa que o químico tem que ter. E isso tudo faz com que o produtor melhore o seu tempo e o seu dinheiro. E também está em conformidade com as ODS da Agenda 2030 e é a solução que a gente precisava. É a pecuária do futuro disponível para vocês hoje. E todos os produtos disponíveis no mercado, registrados no mapa, são de base química. E o nosso grande diferencial é exatamente a não resistência que os carrapatos apresentam ao nosso produto. Os carrapatos eles são resistentes aos produtos químicos, mas ao nosso ele não apresenta essa resistência. Então a gente vai deixar a era dos químicos para trás e começar a era dos biológicos. E o nosso modelo de negócio é o B2C, com a venda direta dos produtos para os clientes parceiros, e também a prestação de assistência técnica sob demanda. A nossa equipe é formada por mim, Thaís, a Aline e a Érica também no setor de finanças. Atualmente a gente está no TRL 5, mas com o investimento da FAPERJ e da incubação da TecCamp, a gente pretende aumentar a capacidade produtiva, chegar na TRL 7, atingir 1% do mercado estadual com o nosso protótipo e depois 1% no mercado nacional e daí para frente a gente só vai crescer. E o Carratec é isso, é a solução que o pecuarista precisava e o bem-estar que o gado merece.
Após essa brilhante apresentação da Alter Bio, Thaís, Aline, preparadas? Vamos começar agora a participação da nossa banca de investidores. Temos aqui hoje Fernando Loureiro, empresário do ramo imobiliário, Hudson Jaber, empresário do agronegócio, Felipe Quintanilha, head de investimentos da Forte Telecom. Vamos lá. Hudson, qual a palavra? Parabéns aí pela iniciativa, eu já acompanhei alguns produtos similares no mercado. A pergunta é, o seu custo hoje, a gente sabe que os concorrentes que apresentou dos químicos, eles têm um custo bem elevado e também eles prometem um tempo menor de você fazer o reuso do produto. Como é que funciona isso? Tem que aplicar em quanto tempo e esse custo comparado? Você já tem esse custo comparado do químico com o de vocês? A gente tem sim. O custo vai ser similar, vai ser 35% a menos do que o químico e a aplicação vai ser da mesma forma com que o químico também, porque o carrapato ele apresenta diversos ciclos ao longo do ano, né? E você tem que cobrir esses ciclos todos para poder não ter períodos de infestações para ter o problema. Mas o grande diferencial é que a gente, por conta do químico não ser tão eficaz, acaba que os produtores têm que usar quantidades maiores, várias vezes, até obter eficiência, se é que obtém, né? E a gente, com o nosso produto, a gente consegue ter eficiência, né, no tempo no tempo apropriado, né, sem precisar reaplicações desnecessárias, como acontece com o químico, né? E além disso, além do custo que o produtor tem com o carrapaticida, tem o custo também com a doença, o tratamento da doença, né? Então você reduz o custo do tratamento da doença e reduz o custo do produto para controlar o carrapato em si. O produtor ele vai ter uma redução ali de 50%, justamente por isso, porque ele investe duas vezes. Ele investe para comprar o produto para controlar o carrapato e também para controlar a doença. Com o nosso produto, ele só vai investir no tratamento, no controle do carrapato bovino. Então, aí ele tem um custo reduzido ali na produção dele. E a quantidade de manejo é igual? A quantidade é igual. A gente até recomenda a aplicação de 15 a 20 dias, um intervalo, principalmente se o ambiente está infestado. E também a aplicação no pasto, que é onde ficam 95% dos carrapatos. Então, o nosso produto é para aplicação tanto no gado quanto no pasto. E isso também é o diferencial dos produtos químicos, eles não aplicam no pasto, eles só tratam o animal. Só que, como a Aline falou, 95% dos carrapatos estão no pasto, então não adianta tratar só os 5% se o animal continua andando no pasto. Fernando? O pitch deixa muito claro todos os pontos positivos, mas como um trabalho de plano de negócio bem feito, vocês devem ter avaliado as fraquezas do produto. Quais são as fraquezas e os pontos fracos do produto em relação à concorrência? Porque ao final você apresenta aqui um produto infinitamente superior aos que tem no mercado, quer alcançar 1% da fatia de mercado. Por que não 100%, se ele é totalmente superior aos outros produtos concorrentes? 1% seria por conta da nossa capacidade produtiva, né? Até a gente aumentar a capacidade produtiva, a gente precisa ter essa consciência. E também é uma grande problemática é a resistência dos produtores em procurar o novo, né? Em buscar alternativas diferentes daquelas que sempre existiram ao longo das décadas, das gerações. Então, E a gente também recomenda para o produtor, esse é um produto biológico, então o micro-organismo que está ali é vivo, né? Então a gente tem uma recomendação de aplicação sempre no final da tarde, não em dias chuvosos, para não ter perda, né, do produto que está sendo aplicado. Então, comparado ao químico, isso pode ser uma fraqueza, né, que poderia aplicar de manhã. A gente tem a recomendação, isso na verdade é uma recomendação para todos os produtos biológicos, no geral, independente da praga alvo que você está querendo controlar, né?
E por ser vivo, a gente quer manter ele estável, né, viável. Então a gente também recomenda um armazenamento adequado, principalmente refrigerado, né, em geladeira, para o produtor, se ele não for usar agora e for usar daqui a alguns meses, ter o produto viável da mesma forma que saiu da nossa fábrica para ele. Felipe? Bem, primeiro, parabéns, meninas, parece muito legal a apresentação, deu para entender bem a ideia do negócio. Eu tenho 1 milhão de dúvidas. Então, a minha pergunta é, ele é 100% eficaz? Ele é 100% superior a todos os produtos de mercado hoje? Não tem nenhuma solução biológica hoje disponível no mercado, que vocês não falam, pelo menos não apresentam isso na análise final. O custo dele é realmente 35% mais barato do que o químico? É isso, é fato, porque uma hora você falou em 35% a menor do que o químico, depois a Aline falou em 50% da economia total. Eu até entendi a lógica dos 50%, que ela está se referindo tanto à economia quanto à aplicação, depois quanto ao tratamento da doença. Mas essas dúvidas me ficaram muito na cabeça. E também quanto à capacidade produtiva. O que vocês pensam de valor? Quanto que eu produzo hoje? Ah, eu preciso de X milhão de reais para produzir tanto, e aí eu tenho uma margem de tanto, faltou um pouco mais de dado do negócio. Margem de lucro, EBITDA, o que você tem em termos de fluxo, o que você planeja. Esse 1% eu calculo em cima dos 795 bilhões do mercado? Ou qual é o parâmetro de quando você fala em 1% do mercado? Porque você apresentou... É em relação ao soldo, ao carrapaticida, os 15 bilhões. Assim. Eu poderia ficar aqui perguntando mais um monte de coisa para vocês, mas o tempo é curto. Então, se vocês me responderem essa, eu fico feliz. Eu vou começar respondendo sobre a eficiência. Obviamente, nem tudo vai ser 100% eficiente. Justamente por isso a gente recomenda a aplicação, dependendo do nível de infestação. E a gente recomenda principalmente a prevenção. Se você tem um número X de carrapato que você já consegue detectar ali no seu ambiente, já logo fazer o tratamento preventivo do que você esperar ter uma infestação alta e você vai ter que reaplicar, fazer uma reaplicação. Então, de primeira, a primeira aplicação não vai ser 100% eficaz, porque tem muitos fatores envolvidos ali. Você tem condições do ambiente, você tem, de repente, uma má aplicação também que ocorre, muitas vezes, por parte do produtor, para economizar um pouco também. A recomendação são 5 litros por animal, e tem muita gente que aplica de 3 a 4. Então, são fatores que vão ser, que podem inviabilizar ou reduzir a eficiência, que não vai ser de 100% ali. Né? Custo de produção... O custo de produção, a gente se baseou na capacidade produtiva que a gente tem hoje em dia, né? E qual é a capacidade produtiva hoje? 50 litros por mês. Por mês, é muito pouco. Hoje é 50 litros, mas o nosso objetivo com investimento é subir para 500 litros. 50 litros, se você faz quanto de número de bois, de pasto, para ter noção? 50 litros? 10, em torno de 10? Hoje. Você chegar em 500 litros, você vai atingir, então, 100 bovinos, essa é a lógica. Isso é para o início. Não, entendi. Aí, só para entender, esse 100, quanto que é o custo e quanto que você ganharia? Então, o custo de produção para a gente sai a R$20. O litro? O litro. E para venda, R$80. Entendi. O litro. Entendi. Em comparação com o químico, é o que a gente diz. Você pode achar produtos mais baratos no mercado, mas ele funciona? Vale a pena o seu investimento? Vale a pena você pagar R$50 3 vezes para tentar controlar ou pagar R$80 e ter o controle mais eficiente? Acho que tem alguns pontos importantes se vocês inteirarem. Uma coisa que você falou que para mim é fundamental, que acho que você pode explorar mais, que é a questão da aplicação no terreno, não só no gado. Isso é um diferencial. E um outro ponto que eu acho que o Fernando perguntou, acho que eu vou respondendo do risco, você só falou a questão da cultura dos produtores, de não sair do mesmo e sair do medicamento para um diferente, é a questão da venda consultiva, talvez, né? Enfim, a questão da aplicação. Isso é uma questão que eu tenho, que talvez seja um risco do negócio. Como você falou, se o cara não souber aplicar, ele vai jogar fora o produto. E vai falar que não funciona. Exatamente. Chegamos no momento crucial do programa, onde a banca manifesta o interesse em avançar nas negociações e nas conversas. Aline, Thaís, vamos lá. Pessoal, manifestações, Hudson? Bem, eu acho, assim, falta conteúdo para entender
esses números que vocês me passaram, ele ainda é um pouco distante da realidade que eu vivo, de saber lá o dia a dia o que eu aplico. Então, assim, quando você fala do pasto, considerando que a gente está numa média de menos de um animal por hectare, quando você fala de aplicar no pasto, me preocupa. Pode resolver, mas pode ficar muito caro, visto que o seu litro vai me custar R$80. Então, se essa conta que eu preciso esclarecer melhor, acho que é bem interessante a gente avançar para entender os números. Bacana. Eu confesso que eu também tô bem curioso, é um negócio muito fora da realidade que eu vivo em todos os aspectos, mas assim, eu acho muito interessante, eu acho importante a gente continuar conversando assim para entender um pouco dos números. Eu acho que, como o Hudson falou, tem lacunas a serem preenchidas aí com dados que talvez vocês tenham e obviamente não deu tempo de trazer aqui. E quero continuar conversando assim, entender um pouco melhor do negócio e do modelo e principalmente da forma como vocês vão levar isso para o mercado. Tenho dúvidas mais positivas. Como eu não sou da área no segmento do agronegócio, por enquanto não tem interesse. A Alterbio é uma startup muito nova, né? Eles nem, na verdade, registraram a empresa ainda, mas já foram contempladas num projeto da FAPERJ, estão incubadas na Tec Incubadora. Então, assim, é muito promissora, tendo em vista as características do produto, né, do Carratec, que é uma solução para uma dor muito grande do pecuarista. Nós tivemos aqui na banca um investidor pecuarista que demonstrou muito interesse exatamente pelo tamanho da dor que ele sente. No entanto, o negócio ainda está muito embrionário, né? As empresárias, apesar de doutoras, conhecerem tecnicamente o produto, ainda estão iniciando no planejamento da gestão, da estratégia, do negócio e não tinham noção do investimento necessário que elas poderiam pleitear para os investimentos. Para a gente foi extremamente importante. A gente está começando a nossa startup, lançando aqui na nossa região, e a gente quer que as pessoas conheçam que a universidade de onde a gente veio, a gente teve a possibilidade de levar para o mercado um produto de base tecnológica, eficiente, comparado a tudo que a gente vê no mercado. O diferencial está aqui com a gente.